século XIX, Campos era uma cidade rica. Os fazendeiros, usineiros e comerciantes consideravam que a erudição era uma forma de distinção social. E essa erudição se materializava no aprendizado de uma outra língua, especialmente o francês, na eloquência dos discursos políticos, na escrita jornalística, nos espetáculos teatrais e na produção literária. A produção literária na cidade, no século XIX, está registrada em poemas de mais de 120 escritores. Neste vídeo, eu vou mostrar o que você precisa saber sobre a literatura em Campos no século XIX. Até o final, eu apresento os principais escritores e explico por que eles não nos deixaram romances, apenas poemas e obras historiográficas. Em 1808, Dom João VI permitiu a instalação oficial de tipografias e a publicação de periódicos no Brasil. Como em outras grandes cidades do país, a então Vila de São Salvador, o núcleo urbano de Campos, viu surgir, nos anos seguintes, vários jornais, dentre eles o Monitor Campista, aquele que é considerado um dos 3 primeiros jornais diários do Brasil. Naquele contexto, além das máquinas necessárias para a produção de um jornal, o jornal precisava de jornalistas e de um público leitor. No contexto da valorização da erudição e da prática da leitura na cultura da elite campista, ganhavam importância os cafés, os teatros e especialmente a livraria Ao Livro Verde, fundada em 1844, que fornecia obras literárias para os seus clientes. Havia assim um público leitor, jornalistas que também atuavam como escritores, jornais e revistas literárias que funcionavam como mecanismos de transmissão de ideias e de literatura, elementos esses que compunham na cidade o sistema literário. A literatura não só como texto, mas como parte da realidade social campista. Em busca de formação acadêmica e também de status social, alguns filhos de fazendeiros foram estudar em São Paulo, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, por onde passaram também grandes escritores brasileiros como Álvares de Azevedo, Oswald de Andrade e Monteiro Lobato. Domingos de Alvarenga, proprietário do Monitor Campista por quase todo o período de sua circulação no século XIX, estudou lá. E Azevedo Cruz, que é autor dos 2 poemas que compõem o hino da cidade de Campos, também estudou no Largo de São Francisco. Além do Domingos de Alvarenga, importante jornalista, e do Azevedo Cruz, autor do hino da cidade, Teixeira de Melo é, sem dúvida, o autor campista que teve a maior projeção fora da cidade e teve seu nome registrado na história da literatura brasileira. Ele, inclusive, faz parte aqui da obra Formação da Literatura Brasileira, de Antônio Cândido, em que o Antônio Cândido faz um levantamento dos principais escritores e obras que fundaram a literatura brasileira, especialmente no século XIX, quando nós tínhamos aqui já um sistema literário consolidado. Ao apresentar o Teixeira de Melo, o Antônio Cândido o considera um autor menor, eu diria, um autor pertencente a uma safra de escritores medianos. Por que uma safra mediana? Ele considera que são autores que não transgrediram os modelos estéticos estabelecidos para as escolas literárias nas quais eles se filiavam. Então Teixeira de Melo ele se alinha ao posicionamento literário do Casimiro de Abreu, por exemplo, um posicionamento ligado à primeira fase do romantismo, uma fase de idealização, e não transgride esse modelo. Além disso, ele não prossegue na produção literária. Ele produz 2 livros de poemas e depois ele não continua produzindo, ele não vai além. Então, por essa não transgressão, vou até ler um trechinho aqui, ele vai dizer que mais regular foi Teixeira de Melo, paradigma da inspiração e dos processos métricos correntes no tempo, mostrando como é
nos secundários, né, pois ele trata de autor menor, secundário, que os padrões de uma escola aparecem mais claros, os padrões estéticos aparecem mais claros e, por assim dizer, imobilizados. Então, os padrões estéticos do romantismo aparecem imobilizados na obra do Teixeira de Mello. Embora ele tenha essa curta vida na literatura brasileira, a importância dele para o cenário literário passa a ser muito grande, porque ele é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, junto ali com Machado de Assis, e ele também vai ser um dos principais responsáveis pela administração da Biblioteca Nacional no Brasil no século XIX. Além de produzir poemas, o Teixeira de Mello também produziu duas importantes obras historiográficas, construídas a partir do que ele havia escrito para o Monitor Campista. Essas obras são Efemérides Nacional, uma obra de grande alcance porque ele apresenta datas importantes para a história do Brasil. Então esse livro tem uma grande circulação no século XIX. Ele é publicado em 1881 e em 1886 ele publica também a História de Campos. Ele faz um apanhado sobre a história de Campos, também com textos publicados no Monitor Campista e em outros veículos da imprensa, e faz um estudo sobre a Campos em 1881. Se Teixeira de Mello foi quem teve projeção e reconhecimento na crítica literária nacional, Múcio da Paixão é indubitavelmente o personagem literário mais importante para Campos, ainda que nós não tenhamos nenhum texto literário produzido por ele. Ora, por que ele é o mais importante? Porque ele foi responsável pela obra Movimento Literário em Campos, que é uma obra historiográfica dentro da linha da história da literatura. Ela foi publicada em 1924. Ele traz os autores, os poemas e um comentário crítico sobre esses textos. Então, é uma obra que, por meio dela, nós temos acesso a toda essa literatura campista do século XIX. Agora, por que esses escritores não nos deixaram romances? Minha resposta parte de duas hipóteses que consideram o desinteresse pela ficcionalização da cidade. O primeiro, nós podemos pensar que os autores se consideravam sérios demais, como o Teixeira de Mello, ao produzir historiografia, acadêmicos demais, e por isso o trabalho de ficcionalização, o trabalho romanesco de ficcionalização da realidade social seria um trabalho menor. Por outro lado, uma outra hipótese sobre essa não ficcionalização da realidade diz respeito aos leitores, que os leitores eles não se reconheciam naquela realidade rural e escravagista da cidade. Eles miravam uma outra realidade social, que é a realidade social europeia. A realidade social europeia, a que os habitantes de Campos miravam, a elite intelectual mirava, ela pode ser mensurada nas narrativas publicadas no Monitor Campista, que eram traduções de folhetins franceses. É interessante que esse processo de tradução ele acontecia bem rápido. A gente identifica que em menos de 3 meses havia o final da publicação de um folhetim em Paris e logo em seguida, 3 meses depois, ele já aparecia traduzido no Monitor Campista. É muito interessante porque isso assinala o trânsito e a transferência cultural entre Campos e a França, entre Campos e Paris. No entanto, em meados do século XIX, os jornais do Rio de Janeiro, eles estavam adotando uma nova prática literária. Eles ofereciam aos leitores folhetins já não mais ambientados na Europa, mas sim no Brasil. Esses são os textos de José de Alencar, Machado de Assis e outros escritores que vão entrar para o cânone literário e vão se tornar parte da literatura nacional. Já em Campos, os folhetins publicados no Monitor Campista, eles retratavam o modo de vida europeu. Afinal, eram traduções das narrativas francesas. Além disso, os romances anunciados e vendidos ao Livro Verde eram, em sua maioria, traduções da literatura popular europeia. Eles falavam da vida burguesa,
traziam histórias de derrocada e prosperidade no comércio e na indústria. Os leitores eles se interessavam e se espelhavam nessas histórias. Esses eram os romances esperados pelo público. Não cabiam outros romances. Por isso a produção literária em Campos no século XIX não contemplou o romance local. O ponto de vista da elite campista mirava a vida europeia e os romances lidos, de certa forma, atendiam a esses interesses dos leitores. A investigação da história, da sociedade e da cultura local com os olhos de um romancista só ocorre no século seguinte, em 1939, quando José Cândido de Carvalho estreia com o romance Olha para o Céu, Frederico, sobre o qual falarei numa outra oportunidade. Até lá!